espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Bom dia, seja bem-vindo à edição número 196 do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, coprodução e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos e coordenação editorial de Joel Costa. Eu sou Alice da Cruz e com todo prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Votos renovados de bom dia, si, caro ouvinte. Já está a acompanhar o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Conheça os principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Para acompanhar hoje no ZAC Magazine os ecos da gala de comemoração dos 25 anos de atividade da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Câmara de Comércio jogou um papel preponderante para a entrada da ESSO para o mercado angolano. A revelação é do diretor de Relações Governamentais da ESSO, Sr. Fernando Pegado. Empresas dos Estados Unidos vêm ao país nos próximos dias para estudar a possibilidade de produzir trigo em Angola, revela o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. BP está aberta para financiar organizações que tenham projetos de responsabilidade social com impacto para a criação de emprego e redução da pobreza. A revelação é do vice-presidente da BP para as relações governamentais e comunicação. BP está a trabalhar com os prestadores de serviço para ajustar os preços dos contratos aos preços do petróleo. A companhia pretende continuar a investir no país, independentemente da redução do preço do barril do petróleo, revelou o presidente regional da BP, Sr. Darrell Willis, durante a 40ª edição do First Friday Club. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, deseja a todos os membros festas felizes. Um ano novo cheio de prosperidade e realizações. Feliz Ano Novo, boas festas. São os votos da USAC, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Boas festas. Já estão apresentados os tópicos a serem abordados na edição de hoje, mas como é habitual, vamos saudá-lo musicalmente. E o tema escolhido para hoje é A Natural Woman, na voz de Aretha Franklin. Boa escuta. I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural
ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Quando o Natal chega à nossa casa, os preparativos e as iguarias nunca são demais. Tal como os abraços no reencontro. A mais, só o tempo de espera para provar os petiscos. Há sempre lugar para todos, mesmo que venha mais um. E quando finalmente é hora de ir para a mesa, não se pensa em nada mais. Quer mais? Mais? Queres mais? Deita mais. Não há mais? Para a família, há sempre mais. Visite-nos em multiafrica.com. O Grupo Multiáfrica deseja-lhe um Feliz Natal e um Ano Novo próspero. Obrigado. Estamos juntos. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC Net Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Bom dia uma vez mais, continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Saiba que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos Angola realizou na última semana a gala de comemoração dos seus 25 anos de atividade. Durante o evento, a USAC aproveitou para galardoar os seus membros pelo contributo prestado ao longo dos 25 anos de existência da Câmara de Comércio dos Estados Unidos Angola. Entre eles, a Chevron, atual presidente do Conselho de Administração da USAC, a ESSO, a Operatec, a Multiáfrica, o BFA, o Banco Atlântico, o Serviço de Migração e Estrangeiros, a TPA, o Jornal de Angola, a Rádio Nacional de Angola e a TV Zimbo. Durante o evento foram homenageados igualmente os diretores cessantes da USAC, Liliana de Souza, e o embaixador Francisco da Cruz. A presidente da USAC aproveitou a ocasião para explicar os feitos da organização ao longo dos 25 anos de existência e desejou festas felizes aos membros e parceiros. Relativamente ao futuro, Janine Scott garante que o compromisso é o apoio ao processo de diversificação da economia. We've grown significantly from the first 3 members that we had when the chamber was founded to about 100 members today, and we've diversified into a number of different sectors, and so we're in over 20 different sectors, our members, both American and Angolan. So the chamber has a good history, but we were looking forward to 25 more years of growth. Em relação à história da Câmara, nós estamos muito felizes pelo facto de quando começamos em 1990, tínhamos só 3 membros, aí agora temos mais de 100 membros e nem só, então, em diversos setores, mais de 20 setores, e esperamos que vamos ter mais 25 mais, com mais atividade e muito mais anos. E temos membros diversos, nem só dos Estados Unidos, mas também empresas angolanas. Então, somos muito diversos em mais de 20 setores. Querem mais 25 anos? Pode para mais? Mais diversificação? Sim, mais diversificação. I would like to see more diversification, although we are fairly diversified, but I would like to see a lot more of our activities coming into other sectors as well. And I would like to have more visibility in terms of what we're doing. We have people who are investing and doing things in various sectors, but I think the visibility is not there. So we'd like people to know that yes, we are on the ground and we are working in Angola.
Sim, gostaria que o investimento fosse mais setores diversificado, mas também gostaria que a nossa visibilidade nos outros setores que temos pessoas que estão a investir fosse maior. Nós temos pessoas que realmente estão a investir nesses setores, então gostaria, além de diversificar muito mais, também temos aquela visibilidade para saberem que nós estamos aqui e estamos realmente a investir na diversificação do país. Ouvíamos a tradução das palavras da presidente da USAC, Janine Scott, à margem da gala de comemoração dos 25 anos da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Quem também aproveitou a ocasião para desejar festas felizes aos membros e associados é o diretor executivo da USAC, Sr. Pedro Godinho. O responsável aproveitou para revelar que nos próximos dias chega a Angola uma delegação empresarial proveniente dos Estados Unidos com o propósito de criar parcerias para produzir trigo em Angola. O envolvimento da Câmara neste momento é tão profundo que cotidianamente vamos tentando encontrar alternativas às solicitações que existem a partir dos Estados Unidos na criação de parcerias fora do setor petrolífero. Portanto, é um processo contínuo. Naturalmente, esse colapso que agora ocorreu a nível do preço do petróleo no mercado internacional tem estado a ajudar positivamente na procura de soluções para a diversificação da economia, que é um desiderato muito desejado por ambos os Estados. Dar continuidade aos projetos que foram iniciados em 2015, na perspectiva de vê-los a florir e, naturalmente, poder contribuir para o desenvolvimento da economia nacional fora do setor petrolífero. Em termos concreto, o que é que a Câmara, portanto, já conseguiu fazer nestes anos todos? A Câmara conseguiu criar canais que permitiram o surgimento de várias parcerias, predominantemente na área dos petróleos, construção, e agora estamos a tentar ver concretizado na área da agricultura. Temos neste momento um grupo de peritos americanos que decidiram deslocar-se a Angola para ver a possibilidade de desenvolver o projeto da cultura do trigo. Apesar das informações que se têm sobre as condições climatéricas e dos solos angolanos não serem muito favoráveis para essa cultura, mas o que é certo é que ultimamente temos sido contactados nesse sentido e neste momento estamos a dar corpo a esse projeto. Palavras do diretor executivo da USAC, Pedro Godinho, durante a gala de comemoração dos 25 anos de atividade da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da USAC, Sr. John Boltz, revelou que para a Chevron, enquanto presidente do Conselho de Administração da USAC, é uma honra chegar aos 25 anos. O também presidente regional da Chevron prevê que nos próximos anos haverá ainda mais investimentos dos Estados Unidos em Angola. Chamo-me John Boltz, Diretor-Geral na Chevron. To me, 25 years of the United States-Angola Chamber of Commerce represents a significant milestone for us. Para nós na Chevron, celebrar 25 anos da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos representa um momento muito importante na história. One of the longest partnerships that exists between. Esta parceria é uma das mais históricas e mais longas que existe, que liga, faz a ponte e a conexão entre o empresariado americano e o empresariado angolano, e temos tido muito sucesso nisso. And certainly this partnership has benefited the energy industry, but as Angola continues to diversify, we're seeing different businesses working together to diversify Angola's economy as well. A Câmara trouxe muitos benefícios para a economia da Angola. Certeza absoluta que nós, como indústria petrolífera, beneficiamos da existência da Câmara, mas estamos a ver agora, com o passar do tempo e desenvolvimento da economia angolana, que as parcerias forjadas dentro da Câmara do Comércio também são as parcerias que nós vimos que potencialmente possam contribuir para a diversificação da economia angolana. And at Chevron, we look forward to the next 25 years. We know they will be every bit as beneficial for both the United States businesses and Angola businesses in the years to come. Estamos muito esperançosos para os próximos 25 anos de parceria da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos. Temos certeza que vai trazer benefícios para o povo angolano, assim como para a comunidade empresarial americana.
Ouvíamos as declarações do presidente regional da Chevron, Sr. John Boltz, proferidas durante o jantar de gala da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Outra operadora que acompanha a USAC há cerca de 20 anos é a ESSO, a subsidiária da norte-americana ExxonMobil. Fernando Pegado, diretor de Relações Governamentais da ESSO, falou sobre a importância da USAC para assegurar a entrada da ESSO em Angola e também dos projetos futuros da operadora do setor petrolífero em Angola. A Câmara de Comércio foi um veículo muito importante na entrada da ESSO em Angola. Na altura, quando nós estávamos a estudar a possibilidade de investir na indústria petrolífera angolana, utilizamos a Câmara e o seu trabalho, o seu funcionamento cá em Angola como um veículo de acesso para podermos avaliar, e foi instrumental em conseguir o nosso negócio que temos hoje a operar o Bloco 15 no offshore de Angola. O Bloco 15 é um dos blocos mais prolíficos, digamos, na indústria da história nacional e na indústria da produção a nível da África. Então não arrependemos nenhum do investimento, foi um bom investimento e continuamos a produzir. E da produção de investimento, como é que está? Neste momento o Bloco 15 está a produzir aproximadamente 320 mil barris por dia. O investimento total no Bloco 15 pode-se avaliar acima dos 15 mil milhões de dólares. Este ano tivemos o início do projeto, digamos, a Kizomba Satellite Fase 2, que é o último projeto do Bloco 15, até desenvolvemos os próximos. Está a subir para a produção de mais ou menos 70 mil barris por dia, está a contribuir para a produção total de 320 mil barris por dia. Esperamos continuar a manter a produção, aumentar o nosso negócio cá em Angola, mas acima de tudo reduzir custos, tomando em conta o ambiente em que nós estamos a trabalhar este ano. Numa altura em que o preço do petróleo está baixo, também oferece uma oportunidade das companhias avaliarem como melhor funcionar neste ambiente. A ESSO não é diferente de outras companhias, mas o fator mais importante, de facto, é a redução de custos da nossa operação. Palavras do diretor de Relações Governamentais da ESSO, Fernando Pegado. Outro membro da USAC que atua a nível da construção civil, imobiliário e venda de géneros alimentares é a Multiáfrica. O administrador do grupo, Virendra Karsandás, aproveitou a ocasião para manifestar a satisfação por ter recebido recentemente o Prémio Qualidade Internacional em Londres. Multiáfrica, grupo. Também é membro da USAC que por um tempo ficou concentrado no setor petrolífero e agora, no quadro da diversificação, recebe também membros fora desse setor. Para si, o que é que representa estes 25 anos da Câmara? Para já, parabenizar os membros, como a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, pelo excelente trabalho que têm feito durante estes 25 anos. Portanto, parabéns a todos, desde o Presidente, o Engenheiro Godinho e todos os membros que fazem parte da Câmara de Comércio. Para nós é uma honra estarmos a participar nesta Câmara. Temos participado desde o início, há 7 anos, fomos convidados e com imenso gosto estamos até onde estamos hoje e com eles também nos ajudou muito a empresa a progredir. Criou parcerias? Ajudou num sentido bom, não é? A divulgação da marca, o Grupo Multiáfrica, sem intenção, mas no seu bom sentido, porque também, além disso, também fazemos ações sociais durante todo o ano, através de várias individualidades, entidades no país. Recentemente um prémio, o que é que isso representa para a Multiáfrica? Qualidade BIR de Londres 2015. Pronto, recebemos essa notícia através da informação da agência do BID, né? E pela qual ficamos muito honrados por esse prémio que nos agradou, não só a nós, como a nossa empresa, o grupo em si, e a todos os angolanos que nos acompanham desde o começo até a presente data. Virendra Karsandás, administrador do Grupo Multiáfrica. Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola realizou na última semana a gala de comemoração dos seus 25 anos de atividade. Durante o evento, a USAC aproveitou para galardoar os seus membros pelo contributo prestado ao longo dos 25 anos de existência da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, entre eles a Chevron, a atual presidente do Conselho de Administração da USAC, a ESSO, a Operatec, a
Multiáfrica, o BFA, o Banco Atlântico, o Serviço de Migração e Estrangeiros, TPA, Jornal de Angola, Rádio Nacional de Angola e TV Zimbo. Durante o evento foram homenageados igualmente os diretores cessantes da USAC, Liliana de Souza e o embaixador Francisco da Cruz. Saiba como tornar-se membro da USAC ligando para o número 934 59 30 31. Repito, 934 59 30 31. O USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o vice-presidente da República de Angola, engenheiro Manuel Vicente. O USAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Quando o Natal chega à nossa casa, os preparativos e as iguarias nunca são demais. Tal como os abraços no reencontro. A mais, só o tempo de espera para provar os petiscos. Há sempre lugar para todos, mesmo que venha mais um. E quando finalmente é hora de ir para a mesa, não se pensa em nada mais. Quer mais? Mais? Queres mais? Deita mais. Não há mais? Para a família, há sempre mais. Visite-nos em multiafrica.com. O Grupo Multiáfrica deseja-lhe um Feliz Natal e um Ano Novo próspero. Obrigado. Estamos juntos. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10 horas e mais 25 minutos, continua a acompanhar o USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, na LAC, Luanda Antena Comercial. Estivemos até o momento a acompanhar os ecos da gala de comemoração dos 25 anos de atividade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Já a seguir vai acompanhar a segunda parte dos ecos da 40ª edição do First Friday Club, que teve como convidado o presidente regional da BP, Sr. Darrell Willis. Abordou o tema estratégia e perspectivas futuras da BP para o mercado angolano. Na última edição apresentamos a intervenção do Sr. Darrell Willis, onde se destacou o facto de o presidente regional da BP ter declarado que a companhia que dirige pretende continuar a investir em Angola, independentemente da redução do preço do barril do petróleo. Na presente edição continuamos os ecos do First Friday Club e começamos pela apresentação das perguntas e respostas. USAC Magazine. Linha direta. Sou Chupita Samb, venho da universidade, sou professor universitário, estou aqui por um convite pessoal. E a minha pergunta é que dilemma nowadays kind of managing the cost. Concordo consigo quando diz que o maior problema atual relaciona-se com a baixa do preço do petróleo. É que não se pode prever por quanto tempo vai permanecer baixo o preço do barril do petróleo. A minha questão é, nesta fase, que observa-se a redução de custos operacionais. Até que ponto estes cortes a ser feitos atualmente, tendo em vista o controle do custo de produção, podem comprometer a segurança das operações? I would say that I would maybe make 2 or 3 points. And the first one would be that for us,
at BP in particular compromising safety? Sim, eu vou responder esta pergunta em 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto é que, para nós, BP em particular, comprometer a segurança para garantir a eficiência e redução dos custos de produção não é uma opção. Para a BP, a segurança vem sempre em primeiro lugar. A segurança é a primeira de todas as nossas prioridades. A segunda coisa que gostava de dizer é que nós estamos a trabalhar agressivamente com os nossos fornecedores para garantir a deflação, o que está a ser feito em função da redução do preço do barril de petróleo. Muitos contratos foram feitos, estão ajustados à realidade do barril de petróleo a $100. E hoje nós acreditamos que estes contratos devem e vão ser revistos, e alguns já estão a ser revistos, tendo em conta a realidade do barril de petróleo. E na nossa realidade, a BP vai revendo os preços do barril de petróleo a volta de $40 e $50. Nós estamos a trabalhar agressivamente com os nossos fornecedores para assegurar que os contratos estejam alinhados à realidade do preço do barril de petróleo atual a volta dos $50. Essa é a nossa meta. E o terceiro ponto é que estamos a desafiar as nossas equipas para ser criativas e inovadoras. E o que tenho observado é que as melhores ideias sobre como transformar uma empresa não vêm de mim nem da minha equipa de direção. As melhores ideias para inovar e para alavancar uma empresa vêm das nossas equipas e, naturalmente, das equipas das empresas que trabalham connosco, ou seja, os nossos fornecedores e os nossos prestadores de serviços. Por isso dizia que as mais de 1000 pessoas que trabalham em Angola para a BP têm as melhores ideias. E as melhores ideias estão nas suas cabeças. E a grande parte da jornada é aproveitar a capacidade humana que temos na organização para enfrentar os problemas que enfrentamos atualmente. Por isso, em resumo, acredito que para alcançarmos a meta de não comprometer a segurança, temos que trabalhar com os nossos prestadores de serviço e colher junto deles as melhores soluções para superar a qualidade de serviço num cenário de redução do preço do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo não se vai manter baixo para sempre, ele sobe e desce. E uma das razões que me levou a fazer uma referência ao Charles Darwin nesta apresentação, em particular, é porque ele fala muito sobre sobrevivência ou adaptação. E é isto que vai acontecer. Vão sobreviver ao cenário de baixa do preço do petróleo as empresas que estiverem seguras e se adaptarem ao tal cenário, mantendo a qualidade num cenário de baixa do barril do preço do petróleo. Ou seja, as empresas que vão transitar de uma fase de operação com o barril de petróleo a $100 para uma operação com o barril de petróleo abaixo de $50. Para nós, BP, as prestadoras de serviço devem ajustar os seus custos operacionais abaixo de $50. Vladimir Americano, estudante do SES, mestrado de Petróleo e Gás da Universidade Agostinho Neto. A minha pergunta concerne-se, analisando o outlook da BP para 2035, nota-se que a BP tem investimentos muito grandes e perspectivas muito grandes para o setor downstream a nível mundial. A minha pergunta, qual é a ideia da BP ou as perspectivas da BP para investir no setor de transformação de petróleo e gás em energia real para Angola, a longo prazo e a médio prazo? As I mentioned in my presentation, over the course of the last 3 years, we have continued to focus on the Angolanization of our business. Como mencionei na minha apresentação, tal como temos feito nos últimos 3 anos, devemos continuar a focar o nosso negócio à volta da angolanização e do conteúdo local, ou seja, promovendo cada vez mais os quadros angolanos e utilizando cada vez mais produtos e serviços provenientes de empresas locais. Em 2012, os quadros angolanos representavam na BP apenas 60% da nossa força de trabalho. E rapidamente aumentamos este número para 80%. Devo dizer que esta meta de 80%, atingida em 2014, prevíamos atingir apenas em 2020 e conseguimos alcançar este objetivo particular o mais breve que nós esperávamos. Estamos a perseguir agora a meta de 90% a 95% de angolanização até o final desta década, ou seja, até 2020. Também gostava de dizer que, quando visitei o campo Grande Plutónio no PSVM, notei que a maior parte dos quadros que estavam na cadeia de decisão num projeto importantíssimo para as nossas operações são angolanos. E o quadro mais mediano entre os angolanos que lá estavam tinha entre 7 e 8 anos de experiência no setor petrolífero. Foi com enorme satisfação que notei que o talento angolano encontrado e criado no país está hoje a gerir FPSOs, ou seja, as unidades flutuantes de produção de petróleo, no offshore angolano. Operações complexas, se olhar para os quadros angolanos, já representam 50% da equipa de gestão da BP. Ou seja, a nível da liderança, 50% da nossa liderança é angolana.
A minha previsão é que no final desta década a nossa direção, entre outras áreas, serão constituídas quase inteiramente por angolanos. Investment plans, going forward for new projects. Quanto aos planos de investimento, se percebi bem, está a falar dos planos de investimentos para o futuro, novos projetos, certo? Relativamente aos planos de investimento da BP, nós temos uma estratégia muito clara para a BP Angola e o plano atual passa por continuar a gerir 2 unidades flutuantes de produção, também conhecidas como FPSOs, acrescentando ao que já revelei durante a minha apresentação. Pretendemos acrescentar um rig de perfuração em Angola e nós acreditamos que tal venha acontecer ainda nesta década e atualmente estamos a trabalhar com a equipa de concessões da Sonangol, aqui representada no First Friday Club pelo Sr. Mário Caetano, do Bloco 18, e a Sra. Joana Beige, Presidente do Bloco 31. Estamos a negociar com a Sonangol novos projetos, um deles localizado no Bloco 18, chamado Platina, e outro no Bloco 31, a Sudeste, chamado Paz. Temos alguns desafios porque o preço do barril do petróleo baixou e nós estamos a trabalhar em novos conceitos e design para estes projetos. Temos que assegurar a deflação. Já falamos com a Sonangol sobre o que deve ser feito para garantir que estes projetos sejam um sucesso. Mas olhando para o que vejo hoje, estou confiante e tenho a certeza que se conseguirmos colocar estes projetos em funcionamento nos próximos 2, 3 a 4, 5 anos, estaremos em condições de continuar a fazer crescer o nosso negócio em Angola. Não vai ser fácil, vai exigir muita parceria, compromisso e coordenação. Mas se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, diria que temos o compromisso de fazer crescer o nosso negócio em Angola. My name is Gonçalo Janota, independent. During your speech, if I understood well, you talk about the seismic for the future in the oil. So I want to know if BP is investing already in this side of the industry, and if we have some Angolas on these investments. We have invested in seismic in Angola, and I think there is more to do. But the reality is that I believe that investment will probably slow a little because of the oil price. Na verdade, nós temos investido em sísmica em Angola e há ainda muito mais para fazer. Mas a verdade, eu acredito que estes investimentos em sísmica vão provavelmente reduzir nesta fase por causa do preço do petróleo, que não favorece este tipo de investimentos. No atual cenário, os investimentos em sísmica vão abrandar um pouco, aguardando pela subida do preço do petróleo, e devemos nesta fase trabalhar juntos como a indústria para entender o que aconteceu na bacia de Benguela e no bloco Kwanza, não é? Nos últimos anos, em termos de programas de exploração, várias explorações da bacia do Kwanza e em Benguela tiveram um sucesso muito limitado. O que sabemos é que estamos a trabalhar com a Sonangol e temos a permissão da concessionária para colher os dados e depois, naturalmente, com os dados já colhidos, voltar à estrutura para perceber onde estará o petróleo, onde estará o gás, onde estará o dióxido de carbono, entre outros recursos que poderão alavancar as reservas e a produção de petróleo em Angola. Isto nos permitirá ter melhores imagens e estruturar uma nova estratégia onde projetos estruturantes para Angola poderão surgir. Isto vai levar algum tempo a acontecer, também é verdade. Esta é a realidade criada pelo preço do barril do petróleo, mas temos ainda algumas boas notícias, porque sabemos que por conta das várias explorações de gás levadas a cabo pelo mundo, permitiram que a tecnologia em sísmica pudesse evoluir em todo o mundo, surgindo formas mais baratas de exploração em águas ultraprofundas. E o facto de termos melhor informação geológica sobre Angola vai ser mais fácil saber onde, quando e como lançar novas explorações através da sísmica. Eu acredito que este tempo chegará. Elder, you want to add anything to that? Elder, gostavas de acrescentar alguma coisa? Elder Silva, vice-presidente para os blocos operados por outros, não é? Por outras companhias, como o Dário afirmou aqui, nós somos parceiros no Bloco 15 e no Bloco 17 de Angola LNG e eu sou responsável da BP por esses projetos. Em relação à sísmica, realmente, houve uma certa evolução da sísmica que nós adquirimos na bacia do Baixo Congo e na bacia do Kwanza. Na bacia do Baixo Congo, nós começamos a explorar, nós, a indústria, começamos a operar nos anos 90. Nós tivemos um tipo de sísmica, depois evoluímos devido à geologia dessa bacia, evoluímos para a sísmica do subsolo, especialmente o Watts.
que nós adquirimos no bloco 31, a total adquirimos muito recentemente no bloco 32. Entretanto, nos últimos 10 anos não houve nenhuma aquisição sísmica com novos parâmetros para a bacia do Baixo Congo. E nós acreditamos que com o desenvolvimento das novas tecnologias, uma aquisição nova na bacia do Baixo Congo poderá realmente realçar algumas estruturas e algumas fixtures que nós podemos notar. Entretanto, isso vai levar algum tempo para nós fazermos nossos investimentos. Como sabem, licenças das bacias do Baixo Congo, quase todas elas já estão expiradas. Nós estamos em fase de produção e de desenvolvimento. Também ouviram recentemente, e isso já foi dito publicamente, que foi aprovado já em Conselho de Ministros um decreto presidencial que nós podemos fazer atividade de exploração nas áreas de desenvolvimento atuais. Essa realmente é uma boa notícia, né? Isso vai realçar mais a exploração nessas áreas. Quanto ao Kwanza, realmente ainda é muito cedo, os primeiros resultados não foram muito bons, mas nós acreditamos que ainda tem potencial. Encontramos pequenas quantidades de óleos, encontramos condensados, encontramos dióxido de carbono e o que o Dario disse, na realidade, é nós entendermos o sistema petrolífero. Com a troca de dados que nós tivemos, onde todas as companhias que estão a operar no Kwanza tiveram acesso a esses dados, vão fazer estudos regionais e entender realmente o sistema petrolífero. Chipita Samba, university teacher. So now we are talking about the climate change. And in fact, when you do a research on the internet, you look at BP has a very outstanding report in terms of climate change investment. Notamos que a BP a nível internacional tem recorde muito bom a nível das alterações climáticas e energias renováveis. Qual a contribuição da BP para a criação de energias renováveis em Angola? BP's focus, and Paulo, I'll get you to say a few words about this as well, but BP's focus in Angola, for the time being, is on oil production. A BP está focada em Angola nesta fase na produção petrolífera. Vejo a possibilidade de, na próxima década, após termos melhor conhecimento da bacia de Bengala, vejo uma evolução da nossa estratégia para o gás, provavelmente. Mas, para nós em Angola, o nosso foco atualmente está no petróleo. Temos projetos de energias renováveis no Brasil e nos Estados Unidos, mas em Angola o nosso foco está na produção de petróleo. My name is Felix. I'm here on behalf of Software Solution. During your presentation, you were mentioned that BP works with social projects, and as a company as well, we do some projects on socials. It's an industry-based, we are a technology-based company, and we often find very tough to cope with the price of technology here in our country. Meu nome é Félix, estou aqui a representar a Software Solutions. Gostava de saber mais sobre o envolvimento da BP em projetos sociais. So there were 3 questions there. One about social projects, one about gas and LNG, and one about oil. Então são 3 perguntas, uma sobre a responsabilidade social da BP, uma sobre gás, mas sobre o LNG e outra sobre o petróleo. Eu vou começar por responder a terceira, que tem que ver com o petróleo, que, como disse, é o nosso foco e o foco da BP em Angola. Devo dizer que temos que continuar a ajustar os custos de produção à realidade do preço do barril do petróleo nos mercados internacionais. Nós somos agora uma operadora e produtora de petróleo e temos a opção de produzir mais petróleo, estamos a trabalhar sobre isso. Mas a realidade é que foram feitas muitas descobertas de petróleo em águas ultraprofundas, exploração esta que é mais prejudicada com o atual cenário da baixa do preço do petróleo. O nosso desafio é descobrir como colocar estas novas descobertas em produção. Esta é a nossa prioridade, este é um dos problemas mais difíceis de resolver atualmente e gostava de dizer que a realidade é que este tipo de atividades em tempo de baixa do preço do petróleo não param, mas reduz-se a velocidade da exploração em função do seu alto custo de produção. O nosso negócio é produzir petróleo e gás, mas em fases de baixa exploração o nosso foco volta-se para os campos que têm petróleo em águas rasas, ou seja, que têm o menor preço e o menor custo de produção. Ou seja, campos com menor profundidade. Em termos de LNG, esta situação de desenvolvimento do setor de gás é realmente muito séria. Trabalhamos muito proximamente com os nossos parceiros, a Chevron, a Total, a Eni, para fazer tudo o que podemos para assegurar que o projeto Angola LNG esteja a abastecer o mercado o mais breve possível. E nós acreditamos que 2016 vai ser um ano decisivo para o projeto Angola LNG. Arriscamos a dizer que é muito provável que o projeto Angola LNG arranque definitivamente em 2016. Estamos a trabalhar para assegurar que tal aconteça. Nós acreditamos que haverá mais gás em Angola, particularmente no sul,
Neste momento há várias conversas entre as operadoras e a Sonangol e o Ministério dos Petróleos sobre o futuro da exploração petrolífera em Angola, especialmente a nível do gás, porque acreditamos que há muito mais gás em Angola. Paulo, gostavas de dizer alguma coisa sobre como interagir com os potenciais parceiros a nível dos projetos de responsabilidade social? Thank you for that question on the social projects. The answer is simple. If you can put together a project. Obrigado novamente pela questão. Sobre os projetos sociais, a resposta é simples. Se o senhor trouxer um projeto de responsabilidade social que pode ter impacto em termos de ajudar as comunidades para desenvolver as suas capacidades e combater a pobreza e criar mais empregos, nós estamos dispostos a ajudar. Os nossos projetos focam-se principalmente na educação e desenvolvimento empresarial e também temos projetos a nível de saúde e ambiente. O que nós precisamos saber é se estes projetos são bem geridos e que produzem benefícios reais para as comunidades e para Angola. Portanto, se a sua empresa tem alguma proposta, traga a nós que vamos avaliar os items que citei e podemos até ajudar a estruturar a proposta, caso seja necessário fazê-lo. Convidamos os interessados em apresentar projetos de responsabilidade social, a visitar o nosso website e ver os nossos contactos, e daí poderemos agendar uma reunião e, quem sabe, podemos trabalhar juntos. Apresentem as propostas que nós vamos considerar, pois a BP está aberta a financiar projetos de responsabilidade social que tenham um impacto real sobre a vida das populações de Angola. My name is Sebastião Boaventura, and I came here on behalf of Agostinho Neto University. My question is about the oil price. If we see the tendency of the oil price is decreasing, and we can analyze that for next time the oil will not be the only energy source. Boa noite, chamo-me Sebastião Boaventura e venho cá em representação da Universidade Agostinho Neto. A minha questão é sobre o preço do petróleo. O preço está a descer e sabemos que o petróleo não será a única fonte de energia no mundo, não é? A BP atua em Angola nas águas profundas e todas estas operações requerem tecnologias caras como sísmica, perfuração direcional, entre outras. Como é que a BP vai sobreviver olhando para a tendência do preço do barril de petróleo que vem a reduzir e os custos operacionais a aumentar? Yeah, and I would say to your question, maybe 2 or 3 things. The first thing is that we believe that the biggest and the most prolific structures are probably offshore, and I say probably because never say never, and that innovation and technology are the ultimate liberators. Eu diria que para a sua questão 2 ou 3 coisas. A primeira coisa é que a estrutura mais prolífica é o offshore. E digo-o provavelmente porque nunca se deve dizer nunca. A inovação e tecnologia são os últimos liberadores para criar valor a nível da produção de petróleo. O que vejo é que a tecnologia e a inovação podem evoluir em Angola e, naturalmente, garantir que estes projetos sejam explorados com um custo muito menor. Eu trabalho para a BP pelo mundo e já vi isso acontecer. E se olharmos para a forma criativa de ajudar as tecnologias e a gerar novas energias, não por causa do preço do petróleo. E não vejo nenhuma razão que impeçam que Angola faça diferente dos outros países que nestes cenários de baixa de preço de petróleo conseguir explorar mais petróleo em águas profundas graças à descoberta ou à implementação de tecnologias mais baratas para a exploração em águas ultraprofundas. 10h46 está sintonizado a LAC a acompanhar o programa USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Ouvíamos a sessão de perguntas e respostas com o presidente regional da BP durante a 40ª edição do First Friday Club, realizada a primeira sexta-feira do mês. A reação das declarações do presidente regional da BP não se fizeram esperar. Para acompanhar a seguir a entrevista que o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho, concedeu à imprensa no final do evento. Uma edição de First Friday, ao 40º dos 40 anos de independência. Hoje falou-se do setor petrolífero, continua a ser uma preocupação muito grande para a Câmara. Não, obviamente, sabemos que este commodity, o petróleo, é a coluna vertebral da nossa economia. Mesmo que a gente queira ver-se livre
dessa dependência, naturalmente teremos que conviver com a palavra petróleo por muitos anos. Por essa razão temos estado a criar programas e condições para que todos os executivos das petrolíferas que operam em Angola interajam exatamente com os nossos membros e a sociedade civil, no sentido de, pelo menos, conseguirmos obter deles as estratégias que eles têm definidas e, sobretudo, da perspectiva que eles possam criar para as empresas angolanas. Porque sabemos nós que o setor petrolífero é um setor bastante complexo, mas, apesar de tudo, é preciso desmistificar esse conceito, pelo menos para dar abertura às empresas nacionais ao setor. Tivemos essa intervenção hoje, a presença da BP no Fresh Friday, e estamos muito felizes com o desfecho dessa sessão, porque, afinal de contas, mesmo com o petróleo baixo, é possível encontrar soluções que nos permitam sobreviver nessa época tão difícil, através de reajustamento das tecnologias e dos preços e outra otimização. Hoje as companhias queixam-se muito da regulamentação que de alguma forma tem estado a encarecer os custos operacionais das empresas. Sabemos que tem estado a negociar com o Executivo no sentido justamente de rever alguma regulamentação. A Câmara tem estado também a participar, tem estado a acompanhar este processo todo. E qual é a visão da Câmara sobre isto? A Câmara só existe porque há o interesse em 12 Estados em potenciar as relações comerciais. E quando falamos em relações comerciais, estamos presentes homens de negócios. Do lado dos Estados Unidos, como tradicionalmente essa relação era sustentada pelo petróleo, os nossos membros são maioritariamente empresas petrolíferas. E qual é a função da Câmara? É ajudar e dar a sua contribuição no sentido de realmente potenciarmos essas relações. Quando há uma relação multilateral, há sempre algumas inquietações que surgem durante esse processo. E, de facto, foi-se registrando algumas preocupações e a Câmara, naturalmente, vai tentando ajudar a encontrar soluções, pelo menos ouvindo os membros e, naturalmente, levando essas inquietações às instituições. Levantou-se alguns problemas que eu penso que, neste momento, a nossa liderança tem estado a prestar uma especial atenção aos mesmos. Já há uma reação mais positiva por parte dos nossos membros, porque, pelo menos, já estão a ser ouvidos e está-se a criar condições para que eles possam fazer parte do processo. Quer com isso dizer que possam ser escutados antes da aplicação de alguma lei relativa ao petróleo. Portanto, isso é um bom passo. Vislumbra-se uma nova era no relacionamento entre os nossos membros e as instituições de Angola. Há vontade de ver resolvido o problema, porque sabemos que, de facto, a nossa economia depende desesperadamente do petróleo e, enquanto isso acontecer, naturalmente, vai haver interesse de ambas as partes que sejam encontradas as soluções mais plausíveis para estimularem os investidores, que são as empresas petrolíferas, e, por outro lado, Angola poder beneficiar dos seus recursos naturais que tem no seu subsolo e melhorar as condições de vida do cidadão nacional. Senhor Engenheiro, qual é o impacto que está a ter nos vossos membros a questão recente da escassez de dólares, sabe, os problemas, a suspensão do fornecimento de dólares dos bancos estrangeiros a Angola? Qual é o impacto? Bem, falando sinceramente, intrinsecamente ligado à questão da ausência ou a limitação do uso da moeda em espécie, não tem um impacto direto. Agora, o que tem impacto direto é exatamente a questão do processo da dependência dos leilões periódicos para poder executar essas operações. A maior inquietação por parte dos nossos membros prende-se exatamente com o tempo que se está a levar para poderem fazer as suas transações para o exterior, para a aquisição de equipamentos, para pagamento das suas obrigações, porque sabe que o setor petrolífero é um setor de capital intensivo e, naturalmente, muito complexo e que depende exatamente da velocidade em que as operações sejam feitas. Claro está que já começou a afetar essas operações e por isso é que é preciso que, de facto, os parceiros em todo esse processo se sentem e encontrem a via mais plausível para poder ultrapassar essa situação, porque se não acontecer, naturalmente, as coisas complicar-se-ão, porque todos os dias ouvimos isso. Claro,
quem tiver um contacto com uma empresa petrolífera, sobretudo aquelas que prestam serviço, naturalmente vai ter a possibilidade de ver exatamente que situação de desespero é que eles vivem, porque há empresas que perderam em 7 meses qualquer coisa como 80 e tal milhões de dólares exatamente devido aos atrasos nas transações. E que isso tem um impacto muito grande se não forem acautelados. E isso é uma realidade, apesar de tudo. É certo que vivemos um momento muito difícil em termos de captação de cambiais, mas o que é certo é importante encontrar um meio termo. É o que eu diria, encontrar um meio termo para essa situação. O que a indústria propôs, está a propor? O que a indústria propõe nisto, sabemos que para a situação atual é muito complicado naturalmente para as nossas instituições, mas o que a indústria propõe é o regresso à forma primitiva até 2012, em que pelo menos as operações das empresas contratadas eram pagas em dólares, porque se isso vier a acontecer, as transações serão mais céleres. Por exemplo, as empresas não terão que esperar 6 a 7 meses para cumprir com essas transações. Número 2, vai permitir pelo menos que não percam dinheiro, avultadas quantias em dinheiro, milhões de dólares enquanto esperam para que sejam executadas as transações, por causa da desvalorização do kwanza. 25 anos de Câmara, até que ponto é que esta instituição ajudou a alavancar as trocas comerciais? É mensurável, digamos assim, aquilo que foi o contributo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola no aumento das trocas comerciais entre os dois países e no estreitamento das relações empresariais também? Sim, porque com o desenvolvimento das atividades da Câmara, abriu-se uma nova era nas relações comerciais entre Estados Unidos e Angola, porque quem quer que seja que esteja atento vai verificar que ao longo dessas 4 décadas ou mais de relacionamento comercial entre os Estados Unidos e Angola, eu vou ter como referência 75. A relação com os Estados Unidos só teve assento no petróleo. Hoje já há perspectivas e já há relacionamentos noutras áreas. Por exemplo, há 2 semanas atrás tivemos exatamente uma empresa angolana que esteve em Chicago para naturalmente dar continuidade a um processo que iniciou-se com a realização da Trade Mission em março, que é exatamente o projeto de implantação de fábricas para a construção de casas pré-fabricadas. Aí numa relação de 1.200 casas ano, e é um valor entre 25 a 30 mil dólares. A termos um desfecho nesse processo, teremos 2 resultados positivos. A contribuição da industrialização do país, no que respeita a esse tipo de tecnologia, e 2, naturalmente, resolvemos o problema da habitação, que é extremamente gritante no país, não é? E, apesar dos esforços que têm sido feitos até agora, mas ainda continuamos com déficit em termos de habitação. Estivemos a acompanhar a entrevista que o diretor executivo da USAC, Sr. Pedro Godinho, concedeu à imprensa no fim da 40ª edição do First Friday Club, realizada na primeira sexta-feira do mês. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, deseja a todos os membros festas felizes. Um ano novo cheio de prosperidade e realizações. Feliz Ano Novo, boas festas. São os votos da USAC, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Boas festas. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BICnet Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC, crescemos juntos. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. USAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria.
E desta forma concluímos mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Saiba como tornar-se membro da USAC ligando para o número 934 59 30 31. 934 59 30 31. Agora sim terminamos mais uma edição do ZAC Magazine. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá, permaneça em companhia da LAC. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.